Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Não, eu achei um jogo ruim, mas um jogo ao mesmo tempo um jogo sem graça. Teve alguns lances, sim, teve emoção no final. Mas sei lá, cara, hoje parecia que o Flamengo tava, sei lá, mano, eu acho que o Flamengo hoje tava se poupando no jogo para a LDU. É mesmo? O Flamengo acelerou em poucos momentos do jogo, pouca organização. Eu hoje achei até que o Felipe Luiz foi bem nas mexidas, tá? Concordo. Eu achei até que hoje o Felipe Luiz, hoje ele botou, ele mais uma vez acreditou no Michael. Eu acho que depois desse jogo do Michael, dessa sequência de Michael, assim, o time até conseguiu criar. Teve logo um lance, com menos de um minuto, o Flamengo conseguiu criar uma bola que sobrou pro Gerson. O juiz marcou impedimento, mas a gente não teve replay, tal, a gente não sabe se o VAR chamaria ou não. E depois teve o susto, que foi a bola na trave do PH, o lateral direito do Vasco. O Flamengo teve logo uma resposta com o Michael, e aí o Flamengo toma outro susto, que é a bola do Nuno. Cara, para mim foi um jogo assim, que o Vasco, pro que o Vasco se propôs, o Vasco pode sair satisfeito. O Vasco quis destruir, suportar e agredir o Flamengo em doses homeopáticas. Eu acho que isso, no final das contas, o Vasco conseguiu fazer. Poderia ter alguma sorte melhor em alguns lances? Poderia. Mas acho que o Vasco fez o que se esperava dele. O Flamengo que ficou aquém, mas eu acho que hoje o Flamengo ficou aquém porque tem jogador que está jogando Deus sabe como. Entendeu? Tem jogador que está jogando Deus sabe como. Hoje o Felipe Luiz, pelo menos nas substituições, ele mandou bem. Tá? O Bruno Henrique e o Michael fizeram um jogo péssimo. O Bruno Henrique, eu tenho minha dúvida que se o Bruno Henrique tem cabeça para jogar ainda. Tá? Eu não sei. Eu vou ser bem sincero, talvez na LDU, se o Pedro tivesse apto, eu vou de Pedro. Se o Pedro não tiver apto, eu vou de Juninho. Hoje o Bruno Henrique foi só um sócio torcedor em campo. E aí, cara, hoje eu achei até que o Pulgar e o De La Cruz mantiveram a sua regularidade. O Arrascaeta eu acho que não estava mal hoje. Eu acho que o Arrascaeta estava pouco acionado. O Arrascaeta hoje não estava mal. É mais um jogo legal do Arrascaeta. Só que do trio ofensivo ninguém conseguiu. O Gerson e o Michael, a gente não pode pelo menos falar que eles se omitem, tá? O Gerson teve 2 chapadas de bola, o Gerson teve uma cabeçada que ele não alcançou, o Michael aparece muito, finalizou 2 bolas, só que tão mal, velho. O Gerson e o Michael tão mal, tá? O Michael, assim, eu contei no primeiro tempo do Michael 8 perdas de bola, tá? Eu não acho que aumentou, eu não acho que o segundo tempo dele tenha aumentado tanto assim, não. Mas eu vou fazer de novo o exercício, tá? Só para vocês terem uma noção. Aí eu vou clicar aqui em Michael, só para vocês terem uma noção. O Michael, perdas de bola, não, manteve 8, tá? Mas esses 8 foi só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo, 8 perdas de bola. Jogador que escolhe jogadas erradas, não tá mais partindo pro drible. Estranhamente não parte mais pro drible. E eu vou ser bem sincero, acho que assim, Felipe Luiz está na hora de criar uma escadinha e começar a testar outros jogadores, velho. O Gerson tá jogando por nome. Eu acho que o Gerson tá jogando por nome. Eu não barraria o Gerson ainda, mas tá jogando por nome. E hoje conseguiu a proeza de substituir o Gerson. Coisa que não é normal. O Gerson hoje jogou mal. Finalizou mal. E o Bruno Henrique, ao contrário do Michael e ao contrário do Gerson, o Bruno Henrique sequer apareceu, velho. O Bruno Henrique não foi notado. Então, assim, a primeira mexida quando ele bota o Cebolinha e quando ele bota o Plata, eu achei uma mexida correta. Só que a gente perde presença de área. Por mais que o Bruno Henrique também se movimente, a gente perde presença de área. E aí, na outra mexida, o que ele faz? Ele tira o Gerson. Tira o Gerson para colocar o Pedro. Ele tira o Gerson para colocar o Pedro. Cara, o Flamengo tentou, mas eu acho que faltou ímpeto, tá?
faltou ímpeto, faltou alguns jogadores estarem num momento bom, num dia bom. Foi um jogo bem sem graça, velho. Eu acho que eu vou falar de todos os 5 jogos do Brasileiro, esse foi o jogo mais sem sal do Flamengo. Eu acho que do campeonato, até se tratando de um clássico, eu esperava mais. Deve ter tido um jogo pior do que esse, não é possível. O Cruzeiro e Mirassol foi mais emocionante que isso. Não, esse pelo menos esse teve bola na trave e tal. Porra, o Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. O Léo Jardim, o Flamengo finalizou. Flamengo, vamos lá, Flamengo finalizando. Da defesa para o ataque. O Flamengo teve uma finalização do Ayrton Lucas de fora da área, né? Que eu acho que, se não me engano, o Léo Jardim encaixou a bola. Do meio de campo, a gente teve o Gerson com 2 finalizações de chapada, teve a cabeçada do Gerson, que eu acho que foi a melhor chance, né? Do Arrascaeta, acho que não teve nenhuma finalização do Arrascaeta. O Michael finalizou uma, o Cebolinha de cabeça finalizou outra, o Pedro finalizou 2, a de bico e a de cabeça. O Plata finalizou de cabeça depois do escanteio. Então a gente teve algumas... A Cebolinha no último lance. Cebolinha de cabeça, é isso aí. Então, o Flamengo até finalizou, conseguiu finalizar. Mas eu achei que o Flamengo um pouco interessado. As jogadas fluíam muito na base da osmose, sabe qual é? Vamos fazendo aqui, não era nada muito preparado. E eu vou falar uma coisa que o Arthur até falou durante a transmissão. Cara, esse time tem que parar com o preciosismo, tá? Esse time tem que começar a preparar as jogadas para finalizar. Teve uma bola do Arrascaeta aí, no final do jogo, que ele tentou ajeitar pro Pedro. Pô, finaliza, velho. E o Cebolinha e o Arrascaeta tinha parado com isso, tava buscando finalização. Pô, um dos artilheiros do Brasileiro. Tava buscando. O outro também teve uma bola do De La Cruz que ele recebeu para cruzar e voltou tudo pro Gerson. Ou teve uma outra bola também do Wesley que, ficou ele e o Gerson tocando bolinha para lá e para cá. No cantinho. Cara, vamos tentar ser um pouco mais objetivo. Querem tocar mais bola, tentar uma jogada um pouquinho mais assertiva? Faz isso quando o jogo já tiver Flamengo na frente, o jogo já tiver um pouco mais tranquilo. Eu achei o jogo, assim, o do Internacional não foi um jogo ruim. Eu acho que foi um jogo abaixo das 2 equipes, mas não foi um jogo ruim. Acho que o segundo tempo o Flamengo até melhorou um pouquinho. Quanto o Inter, o Flamengo até estava bem, não tão fervoroso, mas bem. Até sofreu gols. O gol sofreu um baque. O jogo contra o Vitória, eu acho que foi um jogo que o Flamengo criou muito. E chances mais reais do que essa contra o Vasco. Só que aí o Flamengo complicou também o jogo. Aí você vai para o jogo contra no meio disso aí tem algum outro jogo, cara, que eu não lembrei. Enfim, tem um jogo contra o Grêmio. Não. Tem um jogo contra o Grêmio. Não, tem Grêmio e Juventude. Então tem um jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio a gente também conseguiu fazer uma boa performance e tal. Contra o Juventude foi show. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o pior jogo do Flamengo. Eu acho que só... Não, contra o Córdoba, o Arthur. Putz, velho, eu acho contra o Córdoba. Os 2 jogos da Libertadores foram piores. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é o pior jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo.